Eu sempre que trago algum relato ou comento alguma experiência pessoal que aconteceu comigo, eu busco generalizar o máximo possível, porque, bom, como já dizia o saudoso Trunks do futuro, algumas coisas a gente tem que generalizar sim. Então eu imagino que vai ter muita gente fala, mas eu conheço alguém que não, que com ele foi diferente, mas comigo uma vez aconteceu de uma maneira distinta. E eu sei que existem muitas exceções para tudo, mas algumas opiniões, alguns relatos, algumas informações que nós vamos compartilhar, que a gente tenta compartilhar, tem sim que ser maneira generalizada, tem sim que ser feita de maneira generalizada, porque, bom, se não for assim ninguém entende. Eu, no início deste ano, aí a gente está falando do ano de 2023, no início do ano de 2023, eu trabalhei em uma empresa terceirizada de limpeza, e essa empresa, ela era 98% comandada por mulheres. Eu acho que o único homem dessa empresa era o dono, mas o dono nunca aparecia e tudo que ele queria falar ou coordenar, qualquer coisa, ele mandava um WhatsApp para a diretora, que era uma mulher. E por sua vez, a diretora repassava todas as informações para as encarregadas, que eram todas mulheres. E as encarregadas repassavam as informações para os funcionários, que também eram a maioria mulheres. De homem tinha eu e um rapaz e mais dois rapazes. Então, nós estamos falando aí, eu estou falando de uma empresa que é quase, não sei, 97%, 98% de mulheres e alguns poucos homens. Alguns três, no máximo. A outra coisa que eu quero falar, que eu também vou ser obrigado a generalizar, porque é uma coisa pessoal minha, é que todas as empresas, 100%, e eu já trabalhei em muitas, restaurante, indústria, setor público, e eu posso falar, talvez com um pouco de autoridade, que todas as empresas que eu trabalhei, que eram comandadas por mulheres, ou, ou que tinha alguma chefe mulher, alguma gerente mulher, que redundância, né? Gerente mulher, chefe mulher, enfim. Que tinha alguma mulher em algum cargo de liderança, essa empresa era horrível. Todas as empresas que eu trabalhei, que tinha alguma mulher em cargo de liderança, acontecia muita humilhação, acontecia muita coisa que não deveria acontecer, acontecia má distribuição de trabalho, alguns trabalhavam muitos e outros trabalhavam nada. Então isso é uma coisa que eu tenho autoridade em falar, porque aconteceu pessoalmente comigo. Todas as empresas que eu trabalhei que tinham alguma mulher em cargo de liderança, acontecia coisas que não deveriam acontecer. Existem exceções para isso? Sim, existem. Porém, comigo não. Não aconteceu. E, enfim, nessa empresa que eu trabalhei, todos os dias os funcionários chegavam à meia-noite e as encarregadas elas repassavam as tarefas do dia. E essas tarefas qual eram? Hoje você vai trabalhar nos banheiros, hoje você vai trabalhar limpando o salão e hoje você vai trabalhar passando pano nas máquinas, recolhendo os copos que os clientes deixavam, tudo isso. Então todos os dias havia um planejamento e as chefes elas passavam as tarefas do dia para os funcionários. E foi isso. O primeiro mês eu cheguei e trabalhei. O primeiro mês é sempre o mais difícil, porque a pessoa tem que adaptar os horários e eu trabalhava de noite, então muitas vezes eu não dormia durante o dia e também não dormia de noite porque tinha que trabalhar. E
E é muito difícil para a pessoa que começa a trabalhar de noite a primeira vez, porque ela não dorme de dia e nem de noite. E o primeiro mês foi tranquilo, assim, dentro do possível foi tranquilo. Eu me adaptei, fui fazendo os horários, conhecendo os espaços do cassino, conhecendo as tarefas. E a coisa começou a complicar no segundo mês. Eu tinha uma chefe específica que ela, todos os homens, todos os rapazes que trabalhavam nessa, nessa empresa, ela meio que gostava de manter esses rapazes perto, como se fosse uma espécie de tutora, e os rapazes ficavam seguindo ela. Então todos os rapazes que ficavam com ela, atrás dela, seguindo ela, tinham todos o mesmo perfil, eram rapazes jovens aí de 18 anos, 19 anos. Isso eu estou falando dos rapazes do outro turno, não do meu turno. No meu turno não tinha muitos homens, como eu já citei. Mas os rapazes dos outros turnos, todos tinham o mesmo perfil, 18, 19 anos, rapazes jovens, sem experiência. E essa chefe, ela tinha uma coisa muito estranha. Ela gostava de manter esses rapazes perto, assim, como se fosse, não sei, se os seguidores dela, entendeu? Ela andava e aqueles moleques ficavam sempre próximos dela. Era uma coisa pra lá de esquisita, sabe? Como se fosse aquele aluno popular da escola e que gosta de andar sempre com a galerinha atrás dela, dessa pessoa, entendeu? Então acontecia mais ou menos isso. Ela gostava que os rapazes ficavam seguindo ela, entendeu? E quando essa encarregada ela mudou pro meu turno, ela viu que eu não era, que eu já era um rapaz mais velho, um pouco mais experiente. Eu já estava já com 27 anos, eu não era um molequinho, eu não era um garoto. E ela teve um comportamento muito estranho comigo, que ela meio que começava a me humilhar para rir e ficava rindo. E meio que ela falava assim: ah, você é muito desorganizado. E ela soltava umas dessas assim: ah, você é muito burro, ah, você é desorganizado. E começava meio que rir da minha cara. E eu, tipo, não gostei, né? Mas eu não falei nada, porque eu queria ficar de boa na empresa, mas não gostei. Não achei bacana. E na outra semana, ela mudou a estratégia. Ela parou de meio que querer me humilhar e ela começava a perguntar muita coisa de mim, que eu gostava de fazer, quantos anos eu tinha, se eu gostava de namorar, se eu gostava de dançar. Aí ela falava que ela gostava de dançar também. E eu comecei a entender que ela meio que estava, não sei, tentando se aproximar de mim para tentar alguma coisa. E eu era sempre muito negativo com ela, eu era sempre muito. Eu tinha repulsa por ela. Eu falava que não gostava, que não queria dançar. E ela sempre puxava assunto comigo. Eu tratava de ser o mais curto possível, o mais frio possível, porque eu não estava nem um pouco interessado nela. Tanto porque eu não gostava do comportamento dela e também porque ela era muito feia, entendeu? E tudo que eu fazia nessa empresa era, eu só queria trabalhar. Queria trabalhar, cumprir os meus horários, ficar tranquilo e cair fora. Bom, as coisas começaram a complicar no terceiro mês, porque no terceiro mês eu já conhecia uma galera e já estava um pouco bem mais adaptado nessa empresa, e as coisas com essa chefe continuavam da mesma maneira, continuavam do mesmo jeito. Ela sempre chegava dando uma condição para mim, dando muita condição, e eu meio que não quero, não tô afim. E isso, sabe? Chegou um momento que ela foi bem clara comigo. Se ela perguntou se eu queria alguma coisa com ela, se eu queria sair para dançar, se eu queria ir na casa dela, e eu falei: não quero, não rola, não tô afim, sabe? Eu venho aqui para a empresa para trabalhar. E enfim, eu acabei sendo negativo com ela, dando uma negativa nela, falei que não queria. E, cara, a partir desse momento, a minha vida virou um inferno. Virou um inferno. Todos os dias eu tinha que passar por alguma humilhação. Todos os dias eu tinha que engolir algum sapo. Todos os dias eu tava sofrendo as piores condições, sabe? Todos os dias tendo que passar por isso.
E os piores trabalhos sempre ficavam para mim. Os piores trabalhos, isso eu digo, tinha uma área de fumantes lá, e a área de fumantes era tipo papo de 150 pessoas, 200 pessoas todas fumando e jogando no caça-níquel, fumando e jogando. E ninguém aguentava trabalhar mais que 2, 3 horas naquele lugar. Tanto que na mesma noite existiam turnos para estar trabalhando naquela área de fumantes, porque a pessoa ficava com dor de cabeça. A cabeça começava a doer de tanto você respirar fumaça de cigarro, enfim. Era um setor horrível. E quando ela descobriu que eu não gostava de trabalhar lá, ela começou a fazer eu trabalhar lá todo dia. Coisa que não acontecia com ninguém. Coisa que ninguém aguentava. E teve uma semana, eu acho que foi a minha última semana naquela empresa, eu trabalhei lá 6 dias, direto, seguidos. Então, a minha vida na empresa começou a ficar horrível. Começou a ficar uma merda. Eu comecei a passar muita humilhação. Comecei a engolir muito sapo. Tudo porque eu não tava afim de ser seguidor daquela mulher, da encarregada. Tudo porque eu não. Tudo porque ela tomou um fora. Eu hoje penso. Bom, como vocês sabem, eu não moro no Brasil. E eu moro em um país, não quero citar exatamente o país que eu moro no Chile, mas já falei. E aqui no Chile é um país muito progressista. Muito progressista. Então, tudo que vocês estão vendo aí no Brasil, não sei se você está assistindo no Brasil, tudo que você está vendo aí no Brasil de progressismo, aqui já aconteceu. Aqui já é normal, tá? E aqui no Chile, as empresas também são progressistas. E você que é um homem que tenta seguir o seu próprio caminho, você é um homem que cuida da sua saúde, cuida da sua aparência física, um homem que não consome porcaria, seja ela porcaria da mídia, seja ela porcaria alimentícia. Se você é um homem que, que gosta de seguir seu próprio caminho e segue um caminho diferente do progressismo, se você é uma pessoa que vai contra toda essa cartilha progressista que está aí na mídia, que eles tentam enfiar a goela abaixo na sua vida, cara, você é um homem que vai sofrer. Você é um homem que vai sofrer de todos os sentidos. Você vai sofrer no seu trabalho, você vai sofrer na sua vizinhança, você vai sofrer no meio dos seus amigos, isso se você tiver amigos progressistas. Você vai ser perseguido. No seu trabalho vão te tratar mal, vão te dar os piores cargos possíveis, as piores coisas possíveis para você fazer. Você vai perder tudo. Você vai começar a ter uma vida muito complicada. Sabe? Então, eu sinceramente, eu não falo essa mensagem, eu não conto essa experiência em um tom pessimista nem nada. Eu tento ser otimista o máximo possível, mas tá ficando complicado. Os homens que querem seguir o próprio caminho, eles realmente vão ter que seguir o próprio caminho de maneira literal. Vão ter que trabalhar para si próprio, vão ter que se manter financeiramente de maneira própria. Você não vai mais poder depender de uma empresa para trabalhar, para ganhar o seu salário, porque as empresas hoje estão já saturadas de progressismo, entendeu? E se você não aceita a cartilha, desculpa, tchau, demitido. Foi o que aconteceu comigo. Se você hoje vive uma vizinhança progressista e você não aceita a cartilha do progressismo, tenta seguir a sua própria vida, você vai ser excluído da sua vizinhança.
você vai começar a passar maus momentos, até com seus vizinhos. Se a sua família tá entrando na onda progressista e você não quer entrar, você quer seguir um caminho diferente, cara, simplesmente você vai ser rejeitado pela sua família também. Então, bom, talvez eu quero terminar esse vídeo com um conselho. Não sei, um conselho, talvez um ponto de partida, se você ainda não sabe o que fazer, cara, procura investir em você mesmo, fazer curso de construção, fazer curso de carpinteiro, de pedreiro, curso de mecânico. Trabalha para você mesmo. Não dependa de nenhuma empresa, não dependa de ninguém para estar ganhando a sua grana. Faz um canal no YouTube, começa a vender. Porque, cara, a minha perspectiva para o futuro não é boa. É pior. É muito pior. Sabe? Então é isso. Esse é o meu relato, né? Do que aconteceu comigo. Relato barra conselho. E se isso já aconteceu com você, alguma coisa parecida, eu tenho certeza que já aconteceu. Deixa aí nos comentários. Fala aí a sua opinião e a gente se vê. Valeu!